em 1 Reis, certo? 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, irmãos, fica depois de 2 Samuel, no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 21. Irei ler quando todos encontrarem. 1 Reis, capítulo 21. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 21, diz assim: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Podeis sentar, irmãos. Meus amados irmãos, na escola que nós tivemos hoje, aqui de manhã, irmão Ezequias trouxe uma palavra, um estudo, falando principalmente do que se refere aos ensinamentos da doutrina de Cristo. Doutrinas estas que são peculiares para o crescimento, o avanço, progresso, desenvolvimento da nossa vida cristã. Jesus, ao iniciar o seu ministério, estando aqui com os seus discípulos, Jesus ensinou, irmãos, muitas coisas práticas, doutrinas, ensinamentos que os discípulos deveriam exercer em suas vidas. O próprio Jesus, ao falar aos discípulos e todos o que acompanhava, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Falou também que todos são a luz do mundo. Ele disse: Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Jesus também falou a questão da igualdade, que nenhum é maior do que o seu Senhor, e nenhum Senhor maior do que o servo, mas todos são iguais. Jesus, ele trouxe ensinamentos que seriam vivenciados na prática, diferente dos fariseus, que tinham o conhecimento da lei de Moisés, os ensinamentos, mas não viviam aquilo que falava. Por isso que Jesus os chamava de hipócritas, porque ensinavam uma coisa nas sinagogas, mas não vivia. E Jesus mostrou um ensinamento que o cristão, todo aquele que decidisse segui-lo, deveria colocar em prática. E nós sabemos, irmãos, que os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus pregou, ele vai além, irmãos, de todos os valores morais, éticos desse mundo, porque Jesus nos mostra como nós devemos proceder, como devemos viver, como tem que ser o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso dia a dia aqui nesse mundo. E muitas vezes, irmãos, quando decidimos viver uma vida diferente, uma vida em que muitos vão olhar para nós e ver o brilho de Jesus, o Filho de Deus, vão ver a diferença. De alguma forma, irmãos, isto do que vivemos há de incomodar a muitos, porque o comportamento do crente, o viver do crente, não é um comportamento, irmãos, igual do mundo, mas é um viver
diferente desse mundo. Por isso que quando as pessoas nos observam, elas procuram, irmãos, de alguma forma olhar em nós ou glorificar a Deus pelo bom testemunho da qual nós vivemos, ou encontrar em nós algum defeito, falha, algum pecado da qual viemos cometer e nos acusar. Mas, irmão Átila, o que isso tem a ver do que você está nos dizendo para a vida de Nabote, a vida deste homem? Nabote, irmãos, como nós lemos aqui nesta palavra, foi um homem temente a Deus, um homem que vivenciou aquilo que ele aprendeu desde os ensinamentos de seus pais. Mas, irmãos, Nabote, ele tinha algo muito valioso que ele recebeu de herança de seus pais, e o que nós podemos ver que era uma vinha, algo que ele ali zelou, cuidou, recebeu de seus pais. Em muitos momentos ali ele, como todo judeu, se apropriou daquela vinha, do que era algo terreno, e ele entendeu que aquilo que ele recebeu foi uma herança de seus pais e não era algo negociável. E aqui, meus amados irmãos, a gente podemos ver claramente que Acabe, um rei desviado, um rei que não era temente a Deus, mas que se casou com uma mulher chamada Jezabel, mulher esta, irmãos, que o seu pai era sacerdote, profeta, sacerdote de Baal, homem que cultuava a um Deus que não era o Deus de Israel. E aí Acabe casa-se com esta mulher, fazendo-se ele desviar dos estatutos, dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus. E aqui, meus amados irmãos, como Acabe não estava temendo a Deus, obedecendo a Deus, ele olhou, como diz aqui o texto da qual eu li, para a vinha de Acabe, de Nabote. E ali ele percebeu que a vinha de Nabote estava ali próximo à sua horta, próximo ao seu castelo. E ele ali desejou aquela vinha para se apropriar. Ele colocou todos os tipos de argumentos para que ali Nabote ou desse a ele a vinha, desse a ele a herança de seus pais, ou se parecesse bem aos seus olhos, ele vendesse a dinheiro. Mas, irmãos, a atitude de Nabote foi mostrar uma convicção, que ele entendeu o seguinte, que ali o que ele recebeu foi a herança de seus pais, e aquela herança da qual ele recebeu dos seus pais não era negociável, não era, irmãos, algo que ele ia dar de qualquer maneira, vender ou dar, mas ele manteve-se firme daquilo que ele recebeu da herança de seus pais. E, meus amados irmãos, isso nos mostra, e levando-se para a nossa vida espiritual, a convicção da qual o crente ele tem que ter na sua vida espiritual, para não negociar os seus valores, o seu comportamento, o seu viver, a sua maneira de crer, a sua maneira, irmãos, de acreditar naquilo que está recebido desde o momento que ele se converteu, e dar em troca, muitas vezes, aquilo que o inimigo, o diabo, ele quer nos propor. E uma prova clara disso, irmãos, é que quando nós estamos com a vida de acordo com esta palavra, quando nós aprendemos o que está escrito, quando nós guardamos, podemos ver que é uma herança, que é um ensinamento, que é algo, irmãos, que vem para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. E quando o crente, irmãos, ele está enraizado nesta palavra, convicto naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele acreditou, ele não há de negociar, irmãos,
o que ele aprendeu, o que ele tem da parte de Deus, pelos argumentos da qual o diabo muitas vezes vem propor, para que venhamos deixar de acreditar, de estarmos convictos daquilo que nós recebemos da palavra de Deus. E o que podemos ver em nossos dias, irmãos, no decorrer desta cristandade, da forma do que muitos hoje estão vivenciando, estão trocando, irmãos, estão deixando se levar pelas propostas, pelas falácias, pelos pensamentos deste mundo, para que você venha deixar a herança, a convicção, a fé, uma vida espiritual, por aquilo que muitas vezes o mundo vem impor e mostrar para você que é algo melhor, que é muito melhor você viver dessa forma, que é muito melhor você seguir o que o mundo tem a lhe mostrar, do que você obedecer esta palavra de Deus. E uma prova, irmãos, bem clara disso, é que quando Acabe apresentou-se a Nabote, mostrou, irmãos, várias formas que ele poderia dar a herança de seus pais. Se você ver no versículo 2, fala o seguinte, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei um valor em dinheiro. Meus amados irmãos, Nabote poderia pensar o seguinte: olha, isso aqui para mim não tem tanta significância, está perto da casa de Acabe, está próximo à horta dele, e ele poderia pensar: não, ele vai me dar uma melhor, ou estou liso, como diz na linguagem do popular nossa, estou sem dinheiro, é melhor eu vender, para eu ter o dinheiro, para eu poder usufruir de outras coisas, do que eu estar tendo aqui dor de cabeça, estar se acordando de manhã, estar cultivando aqui nessa vinha, cuidando dessa vinha, cuidando dessas uvas. Ele poderia, irmãos, fazer todos os meios para se livrar daquela vinha e aceitar a proposta de Acabe. Mas ele entendeu uma coisa: eu tenho uma herança de meus pais, eu tenho uma herança do que meus pais me deram, e então eu vou ser fiel, eu vou ter fidelidade, eu não vou trocar a vinha dos meus pais, a herança dos meus pais, por aquilo que Acabe está me propondo. E meus amados irmãos, é isso que nós devemos ter em nossos dias: convicção, certeza, fidelidade por aquilo que Deus nos dá. Porque sabemos, irmãos, que o diabo, de todas as formas, ele vem também nos propor para que nós venhamos deixar essa convicção, para que nós venhamos deixar essa fidelidade, para que nós venhamos deixar, irmãos, o que nós recebemos da parte do Senhor. E o diabo, irmãos, também aproveitou essa oportunidade para também atentar Jesus. Veja lá em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus capítulo 4, também, que Jesus recebeu a proposta do inimigo. Como Acabe lançou a sua proposta a Nabote, e Nabote mostrou-se convicto, porque não iria vender a herança de seus pais, Jesus, irmãos, também recebeu as propostas do diabo. E uma prova clara disso é lá em Mateus capítulo 4 e versículo 3, dizendo o seguinte, versículo 5, versículo 7 diz assim, Mateus capítulo 4 e versículo 7, disse-lhe Jesus, versículo 8, Mateus capítulo 4 e versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Veja, irmãos,
a proposta que o diabo lançou a Jesus. Mostrou-lhe a riqueza, mostrou a glória desse mundo, mostrou-lhe tudo que esse mundo tem a lhe oferecer. Mas o que é que o diabo queria? É que simplesmente Jesus se prostrasse e adorasse. Se Jesus, irmãos, fizesse isso, Jesus teria o que? As riquezas, teria a glória desse mundo. Mas Jesus, irmãos, ele se mostrou convicto. Ele deu uma certeza que não ia se dobrar aquilo que o diabo colocou para ele, a proposta do inimigo para ele, mas ele se mostrou convicto em não ceder aquilo que o diabo queria. Então, meus amados irmãos, é da mesma forma em nossos dias de hoje. Quantas pessoas, irmãos, acreditavam na palavra, tinham convicção naquilo que estava escrito, viviam uma vida para Deus, amavam a Deus, buscavam a Deus, guardavam aquilo que recebeu dos ensinamentos do Senhor. Mas, meus amados irmãos, deixaram-se levar pelas novidades desse mundo, deixaram-se levar por aquilo que o mundo tem a oferecer, pelos pensamentos, por aquilo que o diabo muitas vezes vem nos propor. E aquilo que o diabo vem nos propor aos nossos olhos muitas vezes pode ser atrativos, pode ser bom, pode trazer para nós uma elevação melhor para a nossa vida, mas são coisas passageiras, são coisas que passam, são coisas efêmeras, são coisas que vão ficar, que não vai pertencer mais para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Mas eu quero dizer para você nessa noite, no mundo da qual nós estamos vivendo, irmãos, as pessoas não querem saber mais de Deus, as pessoas não querem saber mais do que se refere à palavra, elas não estão mais nem para aí, não estão mais se importando com o que a religião diz, o que os valores morais, éticos falam, mas o que está sendo propagado é o seguinte: não queremos Deus, nós não queremos saber de Deus, mas o que nós queremos saber é do homossexualismo, nós queremos saber das drogas, nós queremos saber do aborto, nós queremos saber do carnaval, nós queremos saber do sexo, nós queremos saber viver a carnalidade, uma vida devassa, e as pessoas não querem saber nada de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, crente: nesse mundo da qual nós estamos vivendo em nossos dias, e que as pessoas, como eu falei, não querem saber mais de Deus, você tem que manter a sua convicção, você tem que manter a sua certeza de fé. Você não pode, meu irmão, ceder aquilo que o mundo vem lhe propor, que o diabo vem lhe mostrar, mas que você venha saber de uma coisa: que você tem um tesouro maior na sua vida, que você tem o Espírito Santo de Deus, que você tem Jesus, que você tem a fé, que você tem o amor, que você tem a paz, que você tem a longanimidade, você tem as promessas de Deus, que vale a pena ser perseveradas na sua vida, ser mantidas, e você continuar sendo fiel a Deus e temente a Deus. Porque, irmãos, nós sabemos de uma coisa: que quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa certeza, quando nós, irmãos, entendemos o que guardamos esta palavra em nosso coração, o diabo pode lançar suas propostas, o inimigo pode vir, irmãos, com todos os seus pensamentos, pode vir com as tentações, pode vir com muitas coisas, mas se você estiver com o seu coração convicto, se você estiver com a sua fé convicta naquilo que você acredita, no que é de Deus, você vai perceber uma coisa: é melhor ficar com as coisas de Deus, é melhor ficar com aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para me mostrar, do que eu ficar com as coisas passageiras e efêmeras desse mundo. E é isso, irmãos, o que faz o crente aumentar a fé. Sabe por quê, irmãos? Na igreja primitiva, muitos crentes, eles foram jogados nas arenas dos leões, serem mortos, serem jogados nas fogueiras, serem jogados nos rios e morrerem afogados. É porque, irmãos, eles tinham convicção. E sabe o que é que o Império Romano, na época deles, queria que eles fizessem? O Império Romano, irmãos, não impedia daqueles cristãos cultuarem a Deus, mas eles só queriam uma coisa: que vocês venham declarar que César é o Senhor. Mas os cristãos naquela época, irmãos, eles declaravam o seguinte: quem somente é o Senhor é o Jesus Cristo.
Se eles não declarassem que César era o Senhor, o que acontecia? Era levado às arenas, serem estraçalhados pelos leões, eram queimados, eram jogados nos rios, mas eles tinham a convicção de dizer o seguinte: nós preferimos morrer, nós preferimos perder a nossa vida, mas nós não vamos se dobrar a César. Aleluia! Irmãos, me digam uma coisa: o que é que faria esses crentes tomarem essa decisão de perder as suas vidas, de morrerem por fato de eles não declarar que César era o Senhor? Convicção, certeza. Poderia outros ser assim: não, vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar buscando a Deus, mas vamos só falar de boca que César é o Senhor, e aí nós vamos continuar vivos, e o Império Romano vai continuar deixando nós cultuar ao Deus vivo. Mas eles, irmãos, não pensavam dessa forma não, eles tinham convicção, eles tinham certeza que é mais melhor eu perder a minha vida, perecer, do que eu trocar a minha fé, a minha certeza, a minha convicção por aquilo que muitas vezes o inimigo vem nos propor, nos mostrar e nos tirar da paz, da comunhão e da vida do Senhor Jesus. E Nabote, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: ele perdeu a herança, perdeu não, ele perdeu a vida dele foi tirada. Jezabel, quando soube, porque Acabe não era um homem da casa, mas sim Jezabel, porque Jezabel que dava as ordens. Veja, lá, continuando aqui o versículo 1 Reis, capítulo 20, e versículo 6. Nabote, voltou para sua casa, triste, desanimado, e quando Jezabel, irmãos, ouviu que Acabe não conseguiu possuir a vinha de Nabote, fala assim o versículo 5, porém 21, versículo 5, porém vindo ele a Jezabel, sua mulher, ou seja, Acabe era um barriga branca, quem mandava era a mulher em casa, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha, não dou. Você pode me oferecer tudo, mas eu vou bater os pés e dizer: eu não dou a herança dos meus pais. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Veja, quem vai tomar agora atitude aqui sou eu. Jezabel, uma mulher cheia de demônio, uma mulher que não temia a Deus. Não se preocupe não, quem vai dar agora aqui sou eu, Ela que era um homem da casa. Acabe não podia, não tinha autoridade, quem comandava era Jezabel. Mas observe uma coisa, irmãos: Jezabel manda matar Nabote. Olha o versículo 15. Ela inventa lá uma história e diz o versículo 13, então, 21, 13, então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Veja, irmãos, isso me lembra também como a igreja primitiva. Nabote, irmãos, aqui não blasfemou contra Deus, não blasfemou contra o rei, mas levantaram uma mentira, levantaram ali algo que não existia. Mas mesmo assim Nabote, irmãos, morreu, mas se manteve fiel, foi apedrejado, se manteve firme
na sua convicção de não ceder. Irmãos, é o que nós estamos precisando em nossos dias. Você está disposto, crente, nessa caminhada da qual você decidiu seguir a Jesus, manter-se firme, manter-se convicto naquilo que você acredita, naquilo que você crê? Porque, irmãos, quando nós decidimos crer naquilo que nos é ensinado através de sua palavra, não espere que o mundo vá te elogiar, não espere que as pessoas há de bater aplausos, mas ao contrário, crente, você vai ser perseguido. Nós estávamos, eu e o irmão Ezequias, o irmão Ferreira, conversando aqui hoje de manhã, após a aula, como nós, irmãos, crentes, pelas nossas convicções, por aquilo que nós fazemos como que é o certo, vamos ali muitas vezes receber acusações de muitas coisas que nós não fazemos, mas vão ali querer nos acusar, vão muitas vezes ali procurar um erro para também manchar a nossa imagem no ambiente de trabalho. Mas sabe o que isso incomoda, irmãos? É porque nós fazemos a diferença, e a convicção, é a certeza que o crente tem, que ele está aqui para fazer a diferença, viver a diferença, ser um crente diferente e não ser parecido com esse mundo. E quando o crente, irmãos, ele tem essa convicção, tem essa certeza, não espere que ele vai receber, como eu falei, os aplausos, os elogios, ele vai ser perseguido. Ele vai ser, irmão amado, irmão, perseguido por aqueles que vão se sentir incomodados, porque está vendo um servo de Deus, uma serva de Deus, viver uma vida diferente, sendo crente, dando um bom testemunho, fazendo o que é certo. Aleluia. E aí o diabo, peraí, vamos ver agora se esse crente vai aguentar. Vamos ver se esse crente aí, ele vai aguentar, e eu quero ver se ele não vai agora se desviar. E aí começa a lançar as acusações, começa a colocar as propostas, começa ali, meus amados irmãos, mexer nas escrituras para ver se aquele crente ele cede aquilo que o inimigo quer. Mas quando o crente, irmãos, ele está enraizado, quando o crente ele está convicto, quando o crente, irmão, ele tem a certeza daquilo que ele recebeu do Senhor, da sua palavra, pode o inimigo lançar sua proposta, pode levantar-se as acusações, pode levantar-se as mentiras, mas ele pode perder até a vida, mas ele sai desse mundo sendo fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Seja um crente fiel, não ceda, meu irmão, para aquilo que o inimigo quer que você faça, não ceda, meu irmão, para aquilo que o inimigo coloca na sua mente, mas observe essa palavra, observe os ensinamentos de Deus, ame essa palavra, aleluia. Seja fiel. Foi como Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos. Estavam eles dentro da Babilônia. Babilônia, irmãos, politeísta, adorava outros deuses. Mas ali quando Nabucodonosor fez a estátua, irmãos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam se ajoelhar e pensar o seguinte: vamos só se ajoelhar aqui, porque não é pecado se ajoelhar, Deus está conhecendo o nosso coração. Eles não se ajoelharam, irmãos. Eles preferiram ir para a fornalha. Eles preferiram, irmão, ser jogado na fornalha do que se dobrar a estátua de Nabucodonosor. Mas dentro da fornalha, irmão, Deus os livrou, porque ali, irmãos, o rei viu o quarto homem na fornalha junto com eles. Meu irmão, se você se manter fiel a Deus, se você se manter convicto, meu irmão, posso lhe dizer uma coisa: Deus vai honrar a sua fé, vai lhe ajudar, vai fortalecer. Mas hoje não, irmãos. Hoje nós estamos vendo diferente. Não, Senhor, Tu conheces o meu coração. Não, Senhor, mas é só isso aqui, Senhor, não é pecado. Não, Senhor, isso aqui não é pecado, Senhor. Mas o Teu pastor não está vendo. Mas sabe, isso é coisa de pensamento do homem. Peraí, Deus não quer isso para a tua vida, não. Tu tem que ter uma coisa melhor. Olha, como é que está a tua vida? Tu está com baixa estima. Tu precisa melhorar, tu precisa se igualar, ser igual. Irmãos, quando o crente, quando começa a ceder isso, eu garanto uma coisa: é que não está aprendendo a palavra, não está com a fé necessária, não está com a vida espiritual como deveria estar, não está buscando, não está, irmãos, vivenciando a vida espiritual com Deus.
Mas quando o crente, irmãos, ele se dedica, como o irmão Ezequias falou aqui hoje na escola dominical, a oração, a comunhão. E aí quando ele está enraizado nessa palavra, irmãos, ele obedece essa palavra com amor. Ele obedece essa palavra, irmãos, com dedicação. Ele obedece essa palavra, irmãos, porque ele está entendendo o seguinte: Senhor, por mais que o mundo, Senhor, venha me mostrar as suas novidades e as suas propostas, mas eu vou amar a tua palavra. Eu vou amar os teus ensinamentos. Eu vou continuar sendo fiel a ti. Eu vou estar, Senhor, enraizado naquilo que eu aprendi na tua palavra. Porque vale a pena, irmãos. Vale a pena nós estamos convictos e aprendemos daquilo que Jesus nos ensinou e o que está escrito na sua palavra. Mas se você, meu irmão, não atentar para isso, você vai ceder a esse mundo. Você vai ceder às propostas, aos pensamentos contrários. E aí o que vai acontecer é você estar envergonhado. O diabo me envergonhar. É você olhar para dentro de si e ver: eu poderia estar muito melhor, mas infelizmente eu deixei me levar por aquilo que o inimigo está me propondo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, crente, e aqui eu vou deixar essa palavra para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Como eu falei, o mundo hoje está aí, irmãos, na situação que está. E não espere o mundo melhorar, não. Mas saiba que o que o Senhor quer de nós, nesses últimos dias, da qual nós estamos vivendo aqui nessa terra, é que venhamos estar convictos, irmãos, da nossa fé. Esteja convicto, crente, daquilo que você aprendeu, da palavra, dos ensinamentos. Ame, abrace. Porque o inimigo vai chegar para você e lhe propor o seguinte: se tu pregar isso aqui, tu vai ser preso, tu vai perder o emprego, tu não vai ter recursos para contratar um advogado. Se o crente, irmão, não tiver convicto, ele diz assim: vou falar só de Jesus, que Jesus é amor, que Jesus é a paz, mas não vou falar de pecado, porque se eu falar, eu vou ser preso. Mas saiba de uma coisa, crente: se você estiver convicto nessa palavra aqui, enraizado no que está escrito, você vai perder muitas coisas, mas você não vai perder a fé. Você não vai perder a paz de espírito. Você não vai perder a comunhão com Deus. Porque, meu irmão, Paulo e Silas, quando estavam na prisão e foram ali açoitados, quando foi meia-noite, irmãos, eles estavam louvando ao Senhor. E as cadeias ali se abriram, viu um terremoto. E ali, irmãos, o nome do Senhor foi glorificado, porque no momento ali o carcereiro quis tirar a sua própria vida, mas Paulo ali diz: olha, não faz tais coisas, porque estamos aqui. A palavra de Deus foi falada, aquele carcereiro se salvou e a sua família. Esse carcereiro depois começou a enxugar, irmãos, ali, sarar as feridas das chicotadas que Paulo e Silas levaram na prisão. Mas eles, irmãos, mesmo estando presos, mesmo estando naquelas situações, eles louvavam ao Senhor e ficaram convictos naquilo que eles estavam pregando e crendo que estava de acordo com a palavra de Deus. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Então busque essa palavra, leia essa palavra, ore. Como disse também aqui o irmão, crescer na graça e no conhecimento. Não basta somente ter o conhecimento, mas também ter a sua vida de oração, ter a sua vida com Deus. Busque a Deus, viva para Deus, ame a Deus. Que o Senhor, irmãos, na simplicidade, na humildade, Ele pode fazer grandes coisas. E é preciso, irmãos, nós cristãos atentarmos para isso e observar esta palavra. Não espere, meu irmão, esse mundo está aí, melhorar, mas só espere uma coisa: que o Rei dos Reis está voltando. E se Ele está voltando, meu irmão, não só fique inerte: Jesus está voltando e pronto, a minha vida vai se resumir nisso. Não. Busque ao Senhor em oração, leia a sua palavra,
Leia, irmão, leia a Bíblia. Procure se aproximar desta palavra. Peça ao Senhor em oração para aumentar a sua fé, para lhe dar mais convicção, para lhe dar mais certeza daquilo que você acredita, daquilo que você ouve, para que, irmão, você não venha titubear e ser iguais o que estamos vendo aí no mundo de hoje. Porque a nossa vida aqui, irmãos, não é andar o curso desse mundo, não. Porque o rio, ele tem um curso. E tem muito crente, irmãos, que está andando de acordo com o curso desse mundo. Mas eu não estou aqui, meu irmão, para andar de acordo com o curso desse mundo, não. Eu estou aqui para nadar contra este mundo, através da minha fé, da minha convicção e da minha vida espiritual. E se assim colocarmos em prática, irmãos, nós vamos ver grandes coisas Deus realizar em nossas vidas. Seja fiel, ame a palavra, busque a Deus em oração, porque quando o diabo colocar suas propostas, você vai dizer o seguinte: não é o pastor Glauco, não é a Igreja Batista Renovada Muriá, mas é a palavra que eu aprendi do Senhor que diz isso, e eu vou viver isso. Ah, mas o fulano de tal está vivendo dessa forma. Que ele viva. Eu vou viver aquilo que está de acordo com a palavra. Mas se você fizer isso, não tem problema, posso até perder, mas a minha fé, é a minha convicção, é a minha certeza do que eu sei, do que está escrito, é que eu vou permanecer de pé e vou acreditar. Então, irmãos, esse ano de 2023 está começando. Não sei como foi o 2022 para a sua vida cristã, para a sua vida com Deus, mas comece um ano diferente. Muita gente vai querer começar um ano, como eu falei, e é normal procurar outros planos para as suas vidas, mas está na hora de nós começarmos um ano, irmãos. Esse 2023 é convictos, é certos, é confiantes do que está escrito na palavra de Deus. Então é esta minha meditação, minha reflexão, e que venhamos, irmãos, colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede para a nossa vida.